Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador do trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Então é isso, né, gente? Essa é a nossa primeira aula que trata sobre a CONAP, essa coordenadoria que trata do, das questões relacionadas à administração pública. E aí a gente tem quais são as principais áreas de atuação da CONAP, né? A ideia de ser uma coordenação, da gente criar uma atuação mais uníssona do Ministério Público do Trabalho em relação ao sistema da coordenadoria. Então, coisas que são muito comuns aqui nesse tema nessa coordenadoria são as questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, né, assédio eleitoral, por exemplo, assédios em geral dentro da administração pública, temas relacionados a concurso público, a terceirização e a responsabilidade da administração em caso de demandas trabalhistas. E a gente começa a nossa análise a partir da orientação número 1. Né? A gente vai primeiro ver as orientações da CONAP, ver alguns materiais produzidos pela CONAP e depois já passar ali para as teses principais em que vamos falar sobre os temas mais importantes, os temas que costumam cair em prova, na prova do MPT. Então, a orientação 1 da CONAP é essa que diz que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para investigar e ajuizar ação na Justiça do Trabalho sobre questões que envolvam a ilicitude da terceirização da administração pública, a exemplo da investigação sobre terceirização em atividades estatais típicas, né, como planejamento, coordenação, supervisão e controle, atividades estratégicas ou que possam colocar em risco o controle dos processos e de conhecimentos e tecnologias, do poder de polícia, de regular, e outorga de aplicação de sanções e encargos que estejam incluídos no plano de cargos do tomador de serviços. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que em certos ramos, em certas áreas de conhecimento, não é interessante essa terceirização é ilícita, né? Então, por exemplo, a administração não pode delegar, terceirizar atividades típicas. Então, não é possível terceirizar, por exemplo, o cargo de juiz, o cargo de procurador do trabalho, que são atividades típicas de Estado, né? E aí, para contextualizar melhor essa situação, é bom a gente lembrar que essa terceirização, de alguma forma, né, ela está prevista ali no artigo 175 da Constituição, que diz que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou mediante regime de concessão de permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, a prestação de serviços públicos pode ser terceirizada. Esse não é o problema, a gente tem decisões do STF nesse sentido. Mas algumas atividades, né, que é o que a orientação fala, não são passíveis de terceirização, como as atividades típicas de Estado. De uma maneira geral, por outro lado, né, a gente falando de uma maneira mais ampla, a legislação ela autoriza e incentiva a terceirização, né? Essa regulamentação, é uma regulamentação um pouco mais antiga, né? O Decreto-Lei 267, muito embora ainda esteja valendo, né? Então, o artigo 10 fala dessa possibilidade de ampla descentralização da administração, e ali no parágrafo 7 ele diz assim: para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, então se desincumbir dessas tarefas e com o objetivo de evitar, de impedir o crescimento desmesurado da administração, máquina administrativa. Então vejam que aquele era um momento, ali nos anos 60, 70, era um momento de amplo incentivo à terceirização no mundo inteiro, né, por conta das inovações trazidas pelo toyotismo. Então, isso aí veio para cá, para a lei também, muito embora não seja o nosso pensamento, especialmente dentro do Ministério Público hoje em dia, né? Mas diz: a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas. Então, veja que o que a lei diz, essa possibilidade de terceirização dessas matérias, desses assuntos, né, dessas obrigações de tarefas meramente executivas. A gente não está falando, mais uma vez, do juiz, a gente não pode delegar, por exemplo, o cargo de ministro para uma empresa privada. E ainda diz assim, né, mediante contrato, desde que exista na área privada suficientemente desenvolvida e capacitada para desempenhar os encargos de execução. E aí também diz que
nesse caso, vai estar sempre condicionada a terceirização aos ditames do interesse público. E aí passamos para a orientação 2, né, que diz que o MPT, em observância à Constituição Federal, à Convenção 94, à Lei de Licitações e à Lei de Terceirização e as NRs, é parte legítima para exigir o cumprimento pelos entes públicos do dever de vigilância e fiscalização dos contratos firmados, resguardando-se os direitos sociais dos trabalhadores eventualmente prejudicados, inclusive em matéria de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente viu ali no começo, a gente viu que uma das áreas de atuação da CONAP é o meio ambiente do trabalho dentro da administração pública, né? Então, a gente vai exigir da própria administração pública, ainda que ele terceirize alguns serviços, contrate uma empresa terceirizadora, né? A gente vai exigir que a administração pública faça uma vigilância, fiscalize esses contratos sob pena de responsabilização. A gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre esse assunto. E uma coisa interessante é que ela diz resguardando seus direitos sociais dos trabalhadores eventualmente prejudicados. Então, a atuação do Ministério Público em relação a um caso de assédio moral, por exemplo, até pode, né, pensar ali num direito individual, mas o comum é que a nossa ação foque no aspecto coletivo, o que não quer dizer que o trabalhador não possa individualmente buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. E nesse contexto a gente teve essa decisão do STF, né, que sofreu bastante crítica da doutrina, especialmente dentro do Ministério Público do Trabalho, porque ocasionou ali uma inversão, deixando o ônus com a parte que a gente entende que é mais fraca, que é o trabalhador. Então, ali no tema 1118 do STF, o STF disse, né, que a responsabilidade subsidiária da administração pelos encargos trabalhistas decorrente da ação da empresa terceirizadora não é automática, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus de prova, remanescendo imprescindível a comprovação pela parte autora da existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Então, deixa eu ler logo os outros dois que eu explico depois. Comportamento negligente. Haverá comportamento negligente da administração pública quando ela se permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, pelo sindicato, pelo Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho, pela Defensoria Pública ou qualquer outro meio idôneo. A parte 3 diz: constitui responsabilidade da administração pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5º-A, parágrafo 3º da Lei 6.019, de 74. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que o que o STF disse, né? Que não basta que a administração tenha um comportamento negligente e deixe de pagar e deixe de fiscalizar o contrato. É preciso que o poder público seja instado nesse sentido. Então, a gente recebeu com muita crítica essa decisão, porque o trabalhador, geralmente o terceirizado, né, ali de um tribunal, ele não tem conhecimento bastante, ele não conhece os temas de recurso repetitivo do STF, para ele saber que para ele eventualmente responsabilizar a administração e poder receber o seu dinheiro, ele tem que notificar formalmente a administração. É claro que o trabalhador, muitas vezes um trabalhador simples, um trabalhador humilde, não sabe como fazer isso, né? E isso deixaria a administração pública em bons lençóis, porque basta ela não fazer nada. Ainda que ela veja que a empresa terceirizadora está deixando ali um passivo em relação aos trabalhadores, se a administração pública não tiver sido formalmente notificada, ela não vai ter essa responsabilização subsidiária. Né? É uma coisa muito difícil para o trabalhador comprovar isso, e aí é muito importante essa parte aqui, essa parte 2, que fala dessa função. Veja, a gente não vai ter uma obrigação específica para o sindicato fazer isso, mas é uma atuação esperada do sindicato, né? E aí a gente tem aqui uma aproximação com a Conales, porque de alguma forma a gente precisa fortalecer esses sindicatos para que os sindicatos façam essa fiscalização, né, em relação a esses contratos de terceirização, e se perceberem alguma coisa de estranho ali, né, que o sindicato peça os documentos da administração pública para verificar se a administração pública está vigiando, né, corretamente esses contratos, e caso encontre alguma coisa de estranho ali, que notifique formalmente a administração.
E aí o interessante é que vai ser uma notificação coletiva, né? Vai ser uma notificação que vai amparar todos os trabalhadores para depois. Então a gente não vai precisar que cada trabalhador que eventualmente deseje responsabilizar a administração vai ter que fazer uma notificação individual. Essa notificação, seja do Ministério Público, seja do sindicato, né, seja do Ministério Público, da Defensoria, ela vai ser uma notificação de aspecto coletivo. Então, a administração sendo ali instada nisso, ela vai ter que levantar a orelha, ficar de olho para ver se está vigiando corretamente. E ali no final, que já é uma tese nossa, né, na parte 3, diz constitui responsabilidade da administração essa garantia das condições de segurança, seja se for realizado dentro da administração pública, né, então um tribunal que contratou a empresa terceirizadora para fazer vigilância ali dentro, seja em outro local. O que interessa é que a administração pública tem responsabilidade de garantir essas condições de saúde e de segurança. E só para reforçar essa ideia de que o sindicato vai ter uma função cada vez mais importante a partir de agora nesse contexto, cobrando postura da administração, realizando notificações judiciais e extrajudiciais para dar para a administração essa ciência inequívoca de que tem algo errado acontecendo com a gestão do contrato. A gente tem um dispositivo legal que dá esse amparo ao sindicato, que é o artigo 169 da Lei de Licitações, da nova Lei de Licitações, né, que diz: as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle preventivo, inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e, além de estarem subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Então, a doutora Ileana, por exemplo, que é talvez a voz mais importante, a doutora Ileana Neiva Mouzinho, ela entende que aqui, nessa parte do controle social, entra o sindicato, né? Então, o sindicato tem essa responsabilidade de fazer esse controle social sobre as licitações, né, as contratações através de licitação feitas para empresas terceirizadoras de serviço. E como a orientação número 3 foi cancelada, a gente passa para a orientação número 4, que diz que cabe ao MPT investigar e ajuizar ação em face de empresas estatais e suas subsidiárias, inclusive em questões que tratem da nulidade de contratos de trabalho, empregos em comissão, funções de confiança ou cargos de nomenclaturas afins. A gente sabe que o STF, lá na AD 3395, já julgou essa questão sobre o que compete à Justiça do Trabalho, o que compete à Justiça Comum, e a gente vai pegar o exemplo dos Correios para explicar melhor essa situação. Então, no caso dos Correios, a gente vai ter ali, estou falando isso aqui como um exemplo, né? O Ministério Público do Trabalho entendeu que no caso dos Correios tinham alguns chamados assessores especiais, né, que estavam em funções de confiança que faziam parte do quadro da estatal. Então a gente ajuizou uma ação para que essas pessoas fossem dispensadas, mas assim, para não tirar elas de súbito, né, de sopetão, foi feita ali uma calendarização processual que terminou em 2018. Né? Foi feito um acordo judicial para que essas pessoas saíssem. Então, esse aqui é um exemplo de aplicação da orientação número 4. E aí, cancelada a orientação 5, a gente passa para a orientação 6, que diz que cabe ao MPT investigar e ajuizar ações sobre questões que tratem do cumprimento pela administração pública das normas de ambiente do trabalho, independentemente do regime jurídico. As normas sanitárias e as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho, a administração pública direta e indireta, pois sendo o meio ambiente do trabalho uno, todos os trabalhadores diretos e indiretos devem gozar de idênticas medidas de proteção. Então, o argumento principal para a gente defender a nossa atuação em questões de meio ambiente de trabalho é naturalmente a súmula 736 do STF, né? E essa ideia de que meio ambiente do trabalho é único. A gente não pode ter um meio ambiente do trabalho fissurado, né? Algumas pessoas utilizam essa expressão em inglês, fissured workplace. A gente não pode ter um meio ambiente de trabalho fissurado de forma que a gente garanta a gente não tem como garantir um ambiente livre de assédio só para quem é estatutário e excluir para os seletistas, entendeu? A gente tem que andar com as duas coisas juntas, então, em virtude dessa unidade do meio ambiente do trabalho, a gente defende que o Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para atuar em relação a todos os trabalhadores.
E no mesmo sentido da orientação número 6, a orientação número 7 diz que cabe ao Ministério Público do Trabalho investigar e ajuizar ação com o fim de coibir a prática de assédio organizacional da administração pública direta e indireta, independentemente do regime jurídico do trabalho, pois se trata de risco psicossocial do meio ambiente do trabalho, que é uno, como a gente viu na orientação número 6. Isso decorre da inteligência da súmula 736 do STF, como dissemos, da Convenção 190 da OIT, né, que é a Convenção sobre assédio sobre essa e também com base nessa reclamação sobre preservação de autonomia do Ministério Público do CNMP. Então, esses são os três fundamentos mais importantes para a gente sustentar essa nossa atuação. Mais uma vez, não dá para garantir um meio ambiente de trabalho livre de assédio apenas para alguns trabalhadores, né? Seria materialmente impossível fazer isso. Saltamos, portanto, a orientação número 8, porque foi cancelada, e a orientação número 9 vai dizer: é lícita a terceirização do serviço público de limpeza urbana desde que o serviço seja realizado por empresa especializada que possua meios materiais para a execução dos serviços contratados, capacidade econômica em todo o custo do contrato, sendo vedada qualquer hipótese de mera intermediação de mão de obra. Então, essa é uma atuação muito forte do MPT, né, nesses casos de terceirização. A gente trata sobre esse assunto também lá na Conafret, mas aqui esse traço de ligação com a administração pública sobressai. Então, a gente vai focar aqui nessa parte da relação com a administração pública e o STF já decidiu que a gente não tem mais esse problema da terceirização da atividade fim. Mas o que se terceiriza é um serviço, né? A gente terceiriza, eu costumo dizer que a gente não terceiriza, não se terceiriza limpadores de banheiro, se terceiriza banheiros limpos. Quem tem que saber como vai limpar o banheiro é a empresa terceirizadora, não é a administração. Então, por isso que se fala aqui que tem que ser uma empresa especializada. É um critério de intermediação de mão de obra. Só para lembrar, a gente utiliza a expressão intermediação de mão de obra num sentido pejorativo, né, no sentido ilegal. Tratar-se-ia de um aluguel de pessoas, do merchandising, que é uma coisa que o Ministério Público luta contra, né? Então, essa empresa tem que ser especializada, e é um indício de que ela não é especializada quando ela é especialista em tudo, né? É uma empresa que faz todos os tipos de serviço. E a gente tem uma tabelinha para fazer essa distinção, né? Em relação à prestação do serviço, na terceirização lícita, a empresa especializada ela executa o serviço. Na ilícita, ela apenas aluga trabalhadores. Em relação à estrutura, na terceirização lícita, a empresa possui equipamentos e estrutura própria, ao passo que na terceirização ilícita, eles não têm seus equipamentos, né? Usam tudo da empresa contratante. Na terceirização lícita, é a empresa terceirizadora que dirige e gerencia os seus trabalhadores. Na ilícita, isso não ocorre, né? Na terceirização lícita, os trabalhadores recebem ordens diretas da empresa terceirizadora, na verdade, né? E na terceirização ilícita os trabalhadores recebem ordens diretas da tomadora de serviço. Em relação à capacidade econômica, para que essa terceirização seja válida, a gente tem que ter essa verificação da capacidade econômica, e aí no final a gente coloca um exemplo. Passamos assim para a orientação número 10, que trata da LRF, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diz que a Lei de Responsabilidade Fiscal não se presta a justificar a contratação de trabalhador terceirizado, pois a remuneração desses trabalhadores deve ser computada como limite de despesa de pessoal. O artifício da contratação de terceirizados para burlar a Lei de Responsabilidade Fiscal pode configurar o ilícito de improbidade administrativa. E como é que ocorre, portanto, essa burla à LRF? Então, o município está ali chegando já perto do limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que está ali embaixo, de 50% da receita corrente líquida para a União e de 60% para os estados e municípios, né? Então, a gente pensando ali no município como exemplo, o município está chegando ali perto dos 60%, e em vez do município racionalizar os gastos, ele demite alguns servidores e não realiza um concurso.
Aí começa a sobrar dinheiro, eles contratam a empresa terceirizadora para fazer esse mesmo serviço e não computam esses pagamentos, eles supõem que a lei permite isso, não computam esses valores como gasto com o pessoal, né? Que é o que deve ser, isso que a orientação está dizendo. E aí, com essa folga artificial, que está indo de encontro à lei, né, que não pode ocorrer, ele ou dá aumento ou contrata mais gente. Mas o parágrafo 1º do artigo 18 da LRF é bem claro ali para dizer que os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que substituem servidores e empregados públicos devem ser contabilizados como outras despesas de pessoal. Então, esse é um artifício que não deve ser utilizado. Já a orientação 11 fala que é cabível a execução de TAC ou de decisão judicial que determina a dispensa de trabalhadores irregularmente contratados pelo município, mesmo que a Assembleia ou a Câmara Municipal se recuse a aprovar a lei criando cargos e empregos públicos. Então é muito comum na atuação do MPT que o prefeito até tenha a intenção, né, de realizar concurso, contratar servidores, mas ele precisa que a Câmara aprove esses cargos, né? Então, a Câmara deixando de aprovar esses cargos, ou seja, o prefeito não conseguiu essa aprovação pelo parlamento, né, pelas câmaras legislativas ou pelas assembleias legislativas, e aí ele vai e contrata ali trabalhadores temporários, cooperativas fraudulentas. O Ministério Público descobre essa situação, insta o município ou o estado que isso está acontecendo, o município vai e se compromete a regularizar essa situação, dispensando esses trabalhadores contratados irregularmente, mas quando a gente vai passar para a verificação do TAC, daí depois, sei lá, 3 meses que você firmou o TAC, você vai chegar para o prefeito e vai dizer, prefeito, e aí, comprove que você cumpriu o TAC. Aí ele vai dizer, realmente não cumpri o TAC, mas não cumpri porque a Câmara não aprovou. E esse argumento, ele não serve para o Ministério Público, né? A dispensa desses trabalhadores irregulares, ela é obrigatória, é um mandamento constitucional. E ela pode ser executada mesmo sem a lei de criação de cargos ter sido aprovada. Então, o prefeito não pode ficar utilizando desse argumento para manter trabalhadores em situação irregular. A orientação 12, por sua vez, diz que cabe ao MPT investigar situações de precarização das relações de trabalho decorrentes da utilização das organizações sociais, né, das OS e das OCIPs, as organizações de sociedade civil de interesse público e cooperativas por entes da administração pública, sendo possível apurar corresponsabilidade do ente público por danos trabalhistas sofridos pelos empregados das OS, OCIPs e dos pseudocooperados, bem como a responsabilidade pessoal do agente público por essas irregularidades trabalhistas. E aí, esse caso é um caso muito comum também da nossa atuação, em que o prefeito, para deixar de cumprir o seu dever constitucional de realizar concurso público, ele contrata essas OS, essas OCIPs ou as cooperativas, né? É uma coisa muito comum na área de saúde, e essa é uma investigação muito típica da gente do Ministério Público, né? Essas contratações, elas não são proibidas desde que a gente tenha reais cooperativas do lado de lá, e também, esse é um tema que a gente vai ver mais à frente, nas teses principais, e também que não se delegue tudo, né? Na saúde, por exemplo, a atuação das OS e OCIPs, ela deve ser complementar. Não faz sentido um município que não tenha nenhum médico, porque cuidar da saúde é uma atividade típica do município. É possível alguma delegação para esse tipo de entidade, mas não se pode delegar tudo, né? A gente tem um caso aqui mais relativamente recente, eu coloco ali para vocês verem, no município de São Miguel dos Campos, em que a empresa realiza todos os serviços da prefeitura. A exemplo das funções de auxiliar administrativo, pedreiro, sepultador, agente de trânsito. Então, vejam, uma entidade completamente sem especialização, né, realizando todos os tipos de atividades do município. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública nesse sentido. E aí pulamos a orientação 13, né, porque é cancelada, e vamos para a 14.
a contratação de trabalhadores temporários pela administração pública direta e indireta, com fundamento nas leis 8745 e 6019, com os acréscimos da Lei 3.429, apenas pode ocorrer em caráter excepcional, emergencial e provisório, nos termos do artigo 37, 2 e 9 da Constituição. Se a contratação temporária for desvirtuada com sucessivas contratações, o MPT deve atuar para que o ente público cesse a contratação temporária e pague todas as verbas trabalhistas, inclusive férias e 13º, além do dano moral coletivo. Aplicação do tema 551 do STF. Esse também é um tema de atuação muito frequente na vida de um procurador, né? Os municípios, o melhor exemplo em que eu atuei várias vezes foi na época da Covid. Então, veja, na Covid a gente tinha ali, a gente tem decisão do STF nesse sentido, né? Essa decisão não é nova, apesar de ter sido cristalizada agora nesse tema de repercussão geral, mas esse posicionamento do STF não é novo. A gente tem que ter ali uma lei municipal que preveja a possibilidade de contratação por excepcional interesse público, e ela tem que ser emergencial e excepcional. Então, no caso da Covid, por exemplo, a gente teve essa oportunidade. Os municípios que tinham essa lei puderam contratar por excepcional interesse público, pela urgência do momento, puderam contratar. Então, contrataram muitos médicos, muitos enfermeiros, mas não faz sentido que agora, já alguns anos depois do fim da Covid, que a gente tem esses médicos em situação emergencial com contratações sucessivas. Se o município está fazendo contratações sucessivas dessas pessoas, no fundo, aquilo ali não é mais um contrato de excepcional interesse público, e sim uma relação trabalhista. Por isso que a gente tem na orientação essa menção de que esses valores devem ser pagos valores como se ele fosse empregado. Por isso que tem que pagar férias, 13º, e além disso o dano moral coletivo, porque toda a sociedade sofreu por essa não contratação e não realização do concurso público. Aqui mais um mapinha, né, disso que eu disse. Então a regra geral é que o servidor temporário ele não tem 13º e férias, né? Mas se a lei expressamente garantir esses direitos, o município tem que pagar. E a segunda exceção, essa que falamos, né? De que se houver desvirtuamento por sucessivas renovações, a gente vai ter a configuração da relação de trabalho, né? Até se firmada no tema 551, servidores temporários não fazem jus a 13º e férias remuneradas acrescidas do terço, salvo expressa previsão legal, e 2, comprovado desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações e prorrogações, né? São indicativos desse desvirtuamento essas prorrogações sucessivas, a contratação para atividade permanente. Então, assim, médico, por exemplo, cuidar da saúde é uma atividade permanente do município, professor é uma atividade permanente. E aí o município vai e utiliza sistematicamente esses contratos temporários. Um outro indicativo, violação do prazo de 24 meses entre contratos previstos ali no artigo 9, inciso 3 da Lei 8745. Por fim, a gente chega na orientação 15, né, que diz que as empresas e suas subsidiárias devem realizar as empresas estatais, e suas subsidiárias devem realizar processo seletivo para contratações de estagiário e observar regulamentação específica, né? Ali na lei de estágio, que é a lei 11.788, a gente vai ter todas as características do contrato de estágio que a empresa estatal que estiver contratando vai ter que seguir. E se a empresa não fizer isso, a empresa vai incorrer em fraude, né? A gente está tratando aqui da empresa estatal. Então, quando presentes qualquer um desses indicativos de fraude, a gente vai ter a configuração dessa fraude, né? Ali no artigo 15 da lei de estágio, no artigo 15 da lei de estágio, a gente vai ter mais regras em relação a isso. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação
extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.